Olá, gente querida, gente amada. Eu sou o professor Antônio Marcos e esse é o nosso canal, Marcos da História. Continuando no nosso estudo sobre Roma, vamos lembrar, rememorando mais uma vez, que Roma, no princípio, no primeiro momento, Roma é uma vila ali naquele contexto da Península Itálica, né? Aquela botinha daquele espaço geográfico. E Roma vive um primeiro momento que é uma monarquia. Essa monarquia não é uma monarquia hereditária, essa monarquia ela é eleita, né, por duas instituições importantes em Roma, que é o Senado Romano e a Assembleia das Cúrias. Essas duas instituições, então, elas elegem o rei dentro daquele contexto monárquico. A monarquia romana, ela perdura do ano 753 a.C. e vai até o ano 509 a.C. Vamos também lembrar que Roma, a sociedade romana, ela se forma a partir dos povos latinos que vêm do sul e dos etruscos que vêm do norte. E o contexto monárquico, os 4 primeiros reis de Roma, eles eram latinos. Os 3 últimos reis de Roma, eles eram etruscos. Então ali já tem uma disputa política engajada. O último rei desse período monárquico é Tarquínio, conhecido como o Soberbo. O nome, então, já faz uma alusão. Tarquínio não queria se submeter ao Senado romano. Com o fim da monarquia em Roma, inicia o período republicano. Pois bem, para você compreender bem o contexto de Roma no seu período monárquico, no seu período republicano e também no período imperial, 4 grandes escritores da antiguidade vai nos auxiliar muito nisso. O primeiro que eu citei é o Tito Livio, o outro, o Virgílio, e citarei 2 outros, que é o Suetônio e o Plutarco. Nesses 2 últimos, eles estudam especificamente a vida de Caio Júlio César. Ok. Então, estava formado ali com o fim da República, se organiza uma forma de governo que ficou conhecido como, com o fim da monarquia, uma forma de governo que ficou conhecido como triunvirato, ou os triunvares, de 3. E o Roma, nesse contexto, havia se expandido. As campanhas expansionistas de Roma estavam a todo vapor. Roma havia conquistado o norte da África, a península, a região da Península Itálica, aquela região da Grécia, parte da Ásia, havia conquistado as Gálias, que é aquela região ali da Europa, na Península Ibérica, estava no governo de Roma. Então, o triunvirato, esses 3 homens que eram 3 grandes generais, né, que tinham o exército na mão, estavam agora responsáveis para governar Roma. Esses 3 homens, no primeiro momento, nós vamos citar o Caio Júlio César, vamos citar o Pompeu e o Crassus. Estava formado o primeiro triunvirato romano. Então Caio Júlio César, Pompeu e Crassus. Enquanto Júlio César coordenava suas campanhas na Gália, o Pompeu e o Crassus empreendiam batalhas mais ali para o norte da África. E em uma dessas batalhas, o Crassus veio a morrer. O seu exército, indo ao encontro do exército inimigo, o Crassus fez uma estratégia de
cortar a volta e cercar o inimigo. Porém, quando ele ia ao encontro do inimigo, ele dá de frente naquela batalha, ele já era um idoso, ele acaba morrendo. E aí surge a frase que nós conhecemos hoje como erro crassus, se dá nesse momento da morte de Crassus. E estava agora então o triunvirato dos 3 homens, agora eram apenas 2. Era o Pompeu, que era casado com a Júlia, filha de Júlio César, e o Caio Júlio César, que estava na Gália. E nesse inteirinho, a Júlia morre, né, durante a gravidez, e com a morte de Júlia, aqueles laços familiares que existiam entre Pompeu e Júlio César deixam de existir. As leis romanas diziam que pessoas que tivessem laços consanguíneos entre si não poderiam empreender batalhas um com o outro. Porém, com a morte de Júlia, o Júlio César agora não tinha mais uma relação familiar com o Pompeu. E o Pompeu começa a implicar, começa a incitar o Senado contra as campanhas de Júlio César, que estava gastando dinheiro público, coisa dessa natureza. E essa notícia chega no ouvido de Júlio César na Gália. Júlio César vem de volta para Roma e estava com disposição de vamos ver o que vai dar isso. E quando Júlio César está vindo para Roma, tem um limite e uma lei em Roma de que nenhum exército legionário pode entrar em Roma. Isso seria uma declaração de guerra. Júlio César chega com seu exército às margens do rio Rubicão e diz: nós vamos entrar em Roma. E aí surge aquela frase atribuída a Júlio César: a sorte está lançada. E ele atravessa o rio Rubicão, entra em Roma, e o Pompeu, sabendo de quem se tratava, não pensou 2 vezes. Ele fugiu para o norte da África, ele fugiu para o Egito. E Júlio César vai ao seu encalço. Quando chega no Egito, o faraó do Egito, nesse contexto, era o Ptolomeu. Ele, sabendo da treta, do que estava acontecendo, para fazer média com o Júlio César, ele mata o Pompeu e manda entregar a cabeça para Júlio César. E isso desagradou muito Júlio César, porque a lei romana não permitia que um estrangeiro matasse um indivíduo de alta patente, um político proeminente como era o Pompeu. E o Júlio César acaba tirando a vida do Ptolomeu. E nisso, a irmã de Ptolomeu, que era mais velha do que ele, nessa época com 22 anos, chamada Cleópatra, que tem uma narrativa que diz que Cleópatra, sabendo da chegada de Júlio César, se enrola no tapete vermelho e manda estender o tapete para Júlio César entrar, para vocês entenderem o nível de respeito que tinha esse homem. E com a morte de Ptolomeu, Cleópatra assume o seu lugar no Egito. E Júlio César volta para Roma e ele se autoproclama um governador vitalício, um rei vitalício em Roma. E isso o Senado estava engolindo ele, não muito satisfeito com aquela situação, porque o tempo monárquico era algo um pouco frustrante para os romanos. Porém, Júlio César era muito amado pela plebe, pelos plebeus, mas o Senado estava resistente a isso. E nesse pequeno tempo de governo, ele faz grandes reformas, principalmente reformas de natureza agrária, empreende grandes obras em Roma, e o Senado, insatisfeito e preocupado com esse muito poder nas mãos de um só homem, o Senado romano reúne com Júlio César e o mata. Ele toma
20, outros dias 23 facadas, punhalada, e dentre esses conspiradores estava um que para Júlio César é como um filho, um grande amigo, que era o Brutus. E nesse interim, quando Brutus levanta o seu punhal para agredir o Júlio César olha para Brutus e diz: até tu, Brutus. E assim finda o primeiro triunvirado romano no contexto republicano. Na segunda aula nós falaremos do segundo triunvirato. Espero você.